Preparativos para a batalha. Parte 2. A habilidade política do Marquês Raeven era a melhor entre os 6 grandes nobres, então seria de se esperar que o escritório onde ele mostrasse suas habilidades fosse impressionante. No entanto, este não foi o caso. Muitos ficariam surpresos se soubessem o número exato de decisões que afetaram o futuro do reino que havia sido redigido em um lugar tão humilde e apertado. O interior da sala estava cheio de estantes, livros e pergaminhos rotulados estavam arrumados de uma maneira que sugeria a personalidade de seu dono. Porém, não foi por causa dessas coisas que a sala era tão pequena, embora fossem parte da razão para isso. A maior razão não pôde ser vista a olho nu. A casa senhorial de Raeven foi construída com tijolos revestidos em estuque. Isso era costumeiro quando se tratava da construção de uma casa nobre, e o escritório de Raeven não era exceção. No entanto, o núcleo das paredes estava coberto com folhas de cobre que envolviam toda a sala. Isso foi feito para interferir nas magias usadas para espionar, observar ou detectar sua localização. Uma sala sem janelas parecia um pouco claustrofóbica, mas do ponto de vista de custo-efetividade era bem prática e poderia ser suportada. Ao retornar do Palácio de Valencia, Raeven foi direto para este escritório, protegido contra a magia. Ele cruzou para o outro lado de sua resistente escrivaninha antes de se jogar em sua cadeira, de uma forma que sugeria que ele tinha ficado completamente sem energia. Então, ele cobriu o rosto com as mãos. Qualquer um que o visse não o relacionaria com um grande nobre de poder e privilégio inigualáveis no reino, apenas um homem de meia-idade que havia sido desgastado pela densidade do estresse e responsabilidade. Ele levantou os fios moles de seu cabelo loiro com os dedos, penteando-os de volta e recostando-se em seu assento enquanto seu rosto se contorcia. Talvez fosse porque estava relaxado agora, mas o estresse acumulado durante a sessão do tribunal se transformou em raiva, que encheu seu coração. Em instantes, ultrapassou sua capacidade de conter e explodiu no ar com um poderoso grito. Idiotas, todos e cada um deles. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Não, se alguém tivesse entendido e estivesse se aproveitando da situação, eles seriam, de fato, maestros estrategistas. Neste momento, o reino estava em grande perigo. As bravatas do Império levaram a problemas graves, como escassez de alimentos, e depois surgiram outras questões que estavam começando a se precipitar. A única razão pela qual nenhuma brecha no reino havia aparecido até agora fora porque os nobres acreditavam honestamente que só precisamos aguentar um pouco mais até que a outra facção colapse primeiro. O Império empregava guerreiros profissionais conhecidos como cavaleiros, mas o reino não tinha soldados equivalentes entre seus soldados. Para resistir às invasões imperiais, precisavam recrutar os camponeses. O resultado disso foram vilarejos em todos os lugares com falta de mão de obra por um período crucial de tempo. O Império tinha uma firme compreensão da prática de recrutamento do reino e, assim, eles declararam guerra durante a época de colheita. Durante a época mais movimentada de um vilarejo agrícola, o impacto da mão de obra adulta, a fonte mais importante de trabalho, desaparecendo por um mês não era algo a se desprezar. É claro que a ideia de simplesmente não recrutar tantas pessoas vinha à mente, mas em face das forças armadas do Império, que estavam muito melhor treinadas e armadas, o reino não poderia impor nenhuma resistência sem o peso dos números ao seu lado. Houve uma ocasião em que a falta de recrutas resultou em tremendas baixas para o reino. Felizmente, o contra-ataque liderado por Gazef teve sucesso, matando 2 dos 4 cavaleiros originais e pondo fim à guerra, já que ambos os lados haviam vencido e perdido. No entanto, a verdade era que o reino havia sido enfraquecido e, devido à luz dos muitos cidadãos perdidos, o reino havia saído como o lado com a maior perda da equação. E mesmo durante estas circunstâncias, traidores imundos, esta luta tola pelo poder. Bando de idiotas, brigando por uma posição idiota. Marquês Blumroche, um dos 6 grandes nobres, havia traído o reino vendendo suas informações ao Império. Os nobres se dividiram em 2 facções e lutavam pelo domínio. Ambos os príncipes estavam observando a sucessão como vira-latas brigando por um osso. Marquês Raeven bateu em sua mesa repetidamente, exalando sua raiva. E o rei não ajuda em nada.
Ele não é um imbecil e nem está embriagado no poder, mas não pensa em mais nada. Se ele não desistir de seu posto em breve, isso só vai piorar a crise de sucessão. A princesa Renner deu a ele uma boa oportunidade, tornando as coisas favoráveis para a facção real. Ele deveria se apressar e transferir o poder para a próxima geração quanto antes. Durante a perturbação demoníaca, a pessoa que encorajou o rei a entrar em campo pessoalmente foi a princesa Renner. Por causa disso, a influência da facção real aumentou muito, e eles deveriam ter sido capazes de colocar o príncipe Zanak no trono, se tivessem defendido sua causa uma vez ou outra. Contudo, as coisas acabaram assim porque ele ficou com peninha do primogênito. Não é como se eu não entendesse seus sentimentos, mas ninguém está pensando sobre o que é importante. Ninguém entre eles. Tecnicamente, isso não era verdade. Infelizmente, a maioria deles estava sob o manto de Raeven. Ele não deveria ter concentrado todos eles sob sua asa. Em vez disso, ele deveria tê-los disseminado cuidadosamente por todas as outras facções e influenciado os líderes por dentro. No entanto, sua irritação não estava voltada para si mesmo por não fazer isso antes, mas para os membros das outras facções, cuja ausência de cérebro lhe causava dores de cabeça. Idiotas, todos e cada um deles. Raeven gritou em frustração enquanto pensava nos nobres que tinham cérebro de goblin, nobres que não viam nada a não ser o que estava bem diante de seus olhos. E agora, o que devo fazer? Pense, Raeven, pense. A frustração de Raeven crescia enquanto sua respiração se acalmava. Ele tinha que pensar em como preservar o reino, mesmo diante dos perigos à frente. Para começar, esta guerra com o Império é perigosa, especialmente se aquele Ainz ou Algon comandar um grande poder. Eu deveria começar assumindo que ele pode causar mais de 10.000 baixas sozinho antes de começar o planejamento estratégico. Então, ao mesmo tempo, vou pressionar para que o príncipe seja o próximo rei. Isso será muito difícil? Raeven falou as palavras em sua mente em voz alta enquanto organizava seus pensamentos. Honestamente, ele queria compartilhar esse assunto com alguém e discutir as consequências. Foi por isso que Raeven apoiava o príncipe Zanak. O segundo príncipe era seu único aliado, embora agora houvesse outra pessoa, a princesa Renner, entre os membros da realeza. Ambos entendiam o perigo que o reino enfrentava e ele a considerava uma companheira de guerra quando se tratava de planejar o futuro. Se ao menos um deles pudesse subir ao trono, ele poderia tirar um peso dos ombros. Eu não acho que ele estava brincando quando prometeu me tornar o primeiro-ministro. Embora eu não possa aliviar o peso do meu ombro esquerdo, pelo menos isso melhoraria a condição do reino. O objetivo atual de Raeven era colocar o príncipe Zanak no trono. Se ele falhasse nisso, o país daria outro passo em direção ao caos. Com a ajuda da princesa Renner, meu trabalho será mais fácil, pelo menos isso. Raeven suspirou pesadamente enquanto dava voz a seus pensamentos e planos futuros. Mesmo ele tinha dias em que queria apenas desistir de tudo e ir embora. Às vezes, a preocupação excessiva o fazia contemplar a destruição do reino com suas próprias mãos, embora esse pensamento específico só tivesse surgido uma ou duas vezes. Era como se ele estivesse tentando construir um castelo de areia, mas estivesse cercado por pivetes tentando derrubá-lo. Às vezes, ele sentia vontade de destruir o próprio castelo de areia, apenas para negar-lhes a satisfação. Ainda assim, ele tinha uma razão para ignorar esses impulsos destrutivos e continuar firme. Houve uma batida na porta. O som parecia vir de uma posição mais baixa do que o habitual. Por um momento, Raeven mostrou uma expressão que era diferente de seu eu normal. Talvez pudesse dizer que sua expressão derreteu. Suas sobrancelhas estavam caídas e até o canto da boca estava estranhamente relaxado. Oh, essa não. Eu não posso fazer uma cara assim. Raeven bateu levemente no rosto, já que sua força de vontade era insuficiente para restaurar a dignidade adequada a ele. Depois de arrumar o cabelo bagunçado, ele se virou para a porta de metal e falou para que a pessoa do outro lado pudesse ouvir. Embora sua voz fosse alta, continha uma gentileza surpreendente que indicava que ele não estava zangado. Entre. Do outro lado da porta estava um menino.
O rosto inocente e adorável do menino estava tingido com um leve rubor na pele pálida de suas bochechas. Ele parecia ter cerca de 5 anos de idade, e veio correndo até ficar diante dos joelhos de Raeven. Escute, garotinho, você sabe que não deveria correr dentro de casa, não é elegante. Uma voz feminina seguiu o garoto até Raeven. Era uma mulher com um rosto bonito, levemente sombreado pela tristeza. Ela não parecia uma mulher feliz. Suas roupas eram de excelente qualidade, mas sua vivacidade estava apagada. A mulher fez uma reverência para Raeven e depois sorriu. Com uma ponta de vergonha, Raeven retribuiu o sorriso. Desde quando minha esposa começou a sorrir? De repente, as lembranças daqueles dias vieram espontaneamente para o Marquês Raeven. Quando o Marquês Raeven era um homem mais jovem, seu coração transbordava com a ambição e o impulso que era a marca da juventude. E o alvo de sua ambição era o trono. Aspirar ao trono era um sonho traiçoeiro. O jovem Marquês Raeven, cheio de confiança em suas habilidades, provavelmente achava que não tinha outro objetivo digno de ser seu objetivo vitalício. Para esse fim, ele trabalhou em silêncio, expandiu sua influência, acumulou riqueza, expandiu suas conexões, esmagou seus inimigos políticos. Reivindicar uma esposa não era nada mais do que parte de seu plano. Contanto que ele pudesse conseguir uma alta posição no marquesado, ele não se importara com o tipo de mulher que acabaria se casando. Por fim, ele terminara com uma mulher bonita e sombria, mas Raeven não se importava. Afinal, o importante foram as conexões que ele fez com a família de sua esposa. Sua vida de recém-casado era comum. Ou melhor, isso apenas na visão de Raeven. Ele cuidava da mulher com quem se casou como ferramenta, mas não havia amor. Do mesmo modo que o destino criará grandes eventos a partir de minúsculos, algo começou de forma pequena, que sim, de fato, mudou Raeven. Ele olhou para o menino em sua frente. A primeira coisa que pensou quando soube que seria pai, foi que teria outra ferramenta para usar. No entanto, quando o menino recém-nascido apertou seu dedo com suas diminutas mãos, algo quebrou dentro do Marquês Raeven. Seu filho era tão tenro e frágil, e facilmente confundido com um bebê de um primata qualquer. Contudo, quando sentiu o calor que irradiava de seu dedo, tudo de repente parecia efêmero. O trono passou a parecer como um saco de lixo. O homem impulsionado pela ambição havia morrido por algum momento. Então, quando Raeven sorriu em agradecimento à sua esposa que acabara de dar à luz a seu filho, ele se lembrou vividamente da expressão em seu rosto. Era engraçado, mesmo que ela nunca tendo dito em voz alta. Parecia que ela perguntava: "Quem é você?" Claro, sua esposa pensara que esta era apenas uma mudança temporária causada ao saber que tinha um herdeiro. Todavia, Raeven continuou mudando depois disso, e isso fez sua esposa se perguntar se ele estava doente. No final, quando sua esposa considerou seu marido antes e depois dessa mudança, ela chegou à conclusão de que preferia o novo Raeven, e sua atitude mudou também. Os dois eram, finalmente, um casal normal. Raeven estendeu a mão e levantou o filho, que tentava subir em seu joelho. O garoto gorgolejou de prazer quando foi colocado na coxa de Raeven. Ele podia sentir o calor de seu corpo através de suas roupas, e o peso familiar parecia confortável. Uma satisfação calorosa e constante encheu seu peito. Agora, Raeven tinha apenas um objetivo. Eu quero deixar um lugar seguro para o meu filho. Era um objetivo que qualquer pai nobre teria. Raeven olhou calorosamente para o menino em sua perna e falou com ele. Que foi? Rita? Conta pro papai Chuchu. Apenas 2 pessoas no mundo veriam esse grande nobre franzindo os lábios e dizendo chu. Um deles, era o menino que gorgolejava de prazer. A outra. Querido, falar dessa forma vai prejudicar a fala dele. Bobagem, não passa de rumores sem fundamento. Dito isso, Raeven refletiu que seria ruim se ele criasse seu filho de modo errado. Já que ele era seu filho, isso significava que deveria ter um pouco de talento. Ou melhor, já era bom mesmo que não fosse talentoso, mas, como seus pais, eles tinham a obrigação de descobrir ou cultivar as habilidades de seus filhos. Como tal, seria ruim se o influenciasse negativamente. Mesmo assim, ele se recusou a desistir dos apelidos amorosos para ele.
O amor era o melhor professor, afinal. Não é verdade, Rita? Que foi? Quer falar o que pro papai? Raven ignorou a expressão perturbada de sua esposa e perguntou novamente. Ei, A velocidade com que a pesada porta se abriu indicava o quanto a outra parte estava ansiosa por isso. Parecia que ele queria compartilhar algum tipo de segredo, a julgar pela maneira como ele cobria a boca com as mãozinhas. Ao ver aquele movimento, o coração de Raven se derreteu, os cantos dos olhos se arregalaram e ele fez uma expressão que jamais se esperaria do homem a quem se referia como uma cobra. Não quer falar pro papai? Pode contar pro papai, Uai então? É o jantar de hoje ei. É o favorito do papai. Uá. Papai ficará tão feliz. É o quê? É peixe gabura alla meuniere. Sua esposa respondeu. Entendo. O que aconteceu? Rita? Raven viu a expressão infeliz no rosto do filho que respondeu imediatamente à pergunta. Eu que ia contar. Um relâmpago pareceu atingi-lo por trás. Essa não. Quero dizer, é culpa do papai. Me perdoa, Chu. Rita, quer contar o que mais pro papai? Quando Raven olhou para ela com as sobrancelhas franzidas, sua esposa, sem saber o que fazer, cobriu o rosto. Rita, conta, vai. Com um suspiro de aborrecimento, o menino virou a cabeça para o lado. Raven parecia ter experimentado um tremendo choque, tão desanimado que queria morrer. Desculpa, Rita. Papai é tão bobão que esqueceu. Por que não lembra o papai, hein? Seu filho olhou para ele pelo canto do olho. Parecia que tinha quase conseguido ser bajulado. Não quer falar? Então o papai vai chorar. Tá, bem, é o peixe favorito do papai. Jura? Papai tá tão feliz em ouvir isso. Raven não pôde deixar de beijar as bochechas rosadas do filho várias vezes. Isso fez cócegas, e então o menino riu inocentemente. Tudo bem, então vamos jantar. Eu não acho que esteja pronto ainda. Que pena. Parecia que uma bacia de água fria tinha sido despejada sobre sua cabeça, e uma feição irritada tomou conta do rosto de Raven. Teria sido fácil ordenar aos chefes que se apressassem, mas ainda precisavam seguir os passos apropriados para fazer seu trabalho, e esses passos tinham que ser executados com um tempo específico. Assim, se ele egoistamente interrompesse sua rotina, a comida não seria tão boa quanto poderia ser. Foi por isso que Raven não deu essas ordens, mesmo que não estivesse feliz com a espera. Mas no fim, ele queria que seu filho tivesse a melhor refeição possível. Tá bom, seu pai tá trabalhando agora. Daqui a pouco o papai vai. Tá. Raven não conseguiu esconder a solidão que sentiu quando ouviu a resposta animada do filho. Espere, na verdade, cansei desse trabalho. De verdade, papai? Eu já terminei o que tinha que fazer. Tem certeza? Não está apenas planejando adiar até amanhã? Mesmo que sua esposa estivesse com um olhar desconfiado, Raven não deixaria o filho deprimido. Ele agarrou o garoto com força e suspirou ao sentir o corpo de seu filho fluir para ele tão quente. Bem, eu já estava em um beco sem saída mesmo. Ele murmurou antes de continuar. Não é como se eu pudesse terminar em um dia. Isso não foi uma desculpa. O fato era que ele não tinha nada urgente para cuidar. Sua esposa pareceu perceber isso e assentiu várias vezes. Eu entendo, mas ainda assim, parece realmente problemático. É aquilo que já te disse. Não preciso de mais braços ou pernas para fazer o meu trabalho, apenas de boas cabeças. Que tal meu irmão mais novo? É bem talentoso, mas ele já administra o patrimônio de sua família e está sobrecarregado até demais. Não acho que poderia jogar mais trabalho nas costas do pobre homem. Conhece alguém que possa ser confiável? Raven já havia feito essa pergunta várias vezes e sua esposa lhe dera a mesma resposta. Não há nobres que possam trabalhar no mesmo nível que você, querido. A verdade é que, se alguém assim estivesse disponível, sua vida não seria tão difícil como é agora. No final, tudo o que ele podia fazer era olhar entre os plebeus. Se este lugar fosse como o Império, onde havia um sistema nacional de educação que treinava as pessoas para o serviço público,
tudo estaria bem, mas no reino, procurar por pessoas com aptidões ocultas era como encontrar uma agulha em um palheiro. Tudo o que ele podia fazer era ouvir rumores de pessoas talentosas e recrutá-las. Enquanto pensava em quanto tempo e esforço isso precisaria, o coração de Raeven enegreceu. Neste momento, seu filho teve uma boa ideia e falou: Papai, eu quero te ajudar a trabalhar também. O Arritan, obrigachu. Papai te ama acima de tudo. Raeven não parou de beijar seu filho enquanto continuava sua conversa melosa. Este era sem dúvida o momento mais feliz da sua vida. Ele poderia esquecer o estresse de sua vida diária e alcançar uma pequena fração de paz. Mesmo que me custe a vida, vou proteger tudo isso. Raeven jurou em seu coração.